Então vamos ler. Isaías 40, a partir do versículo 26, diz assim a palavra de Deus: Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Então, meus irmãos, eu vou falar hoje sobre renovação espiritual. Aproveitando que a gente está estudando o livro de Isaías, eu estava lendo o livro de Isaías e esse texto me saltou aos olhos assim. Deus falou através dele comigo e eu achei muito interessante e me senti tocado a trazer essa mensagem para os irmãos a respeito de renovação espiritual. E por que falar sobre isso? Nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo e muitas pessoas, se não todas, estão passando por grandes lutas e dificuldades em muitas áreas, problemas grandes, lutas, perdas, e muitas pessoas estão fracas, muitas pessoas estão desanimadas, muitas pessoas estão sem vida, estão ali vivas no seu corpo, mas a alma doente, cansada, sem vontade de buscar a Deus, de servi-lo, de viver. Irmãos, muitas pessoas têm desistido da vida, muitas pessoas têm tirado a própria vida. E aqueles que não tiraram, muitas vezes, estão vivendo como mortos, cansados, vivendo não sabem nem como. Quantas pessoas que às vezes vêm para a igreja, mas estão se arrastando, estão quase se esvaindo, suas forças fracas, sem ânimo, sem vontade de buscar a Deus, de servir ao Senhor. Então, por esse motivo é que eu me senti tocado por Deus para falar sobre essa questão. E ainda que você não esteja, ou ache que não esteja precisando de renovação, mas atente para essa palavra, porque pode ser que um dia você esteja se sentindo fraco, e você precisa saber quem é Deus e o que Ele faz na nossa vida. Amém? Primeiramente, nós vemos Deus falando aqui, no versículo 26, Ele lança uma pergunta, né? Eu vou reler o texto de novo agora, mas meditando com os irmãos, como eu costumo fazer. Deus começa perguntando assim, logo no início do 26, um pouco depois do início: quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Preste atenção, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos é que Deus tem o controle total de todo o universo, de toda a sua criação. Nós falamos sobre isso aqui na escola dominical, mas eu sei que tem pessoas que não estavam aqui, e eu gostaria de enfatizar isso aqui de novo, mas com outras
palavras. Você atentou bem para o que Deus disse aí nesse versículo? Irmãos, Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus. E Ele não apenas cria todas as coisas, mas Ele sustenta todas as coisas. E Ele está no controle de todas as coisas. E não apenas isso, mas Ele conhece cada detalhe mínimo da sua criação. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Aqui ele falou sobre as estrelas do céu, o exército de estrelas que ele mesmo fez. Você já parou para imaginar quantas estrelas existem no universo? O universo ele não é infinito. O ser humano já descobriu isso. Ele tem fim. Só Deus é infinito. Mas o universo é tão grande, irmãos, tão grande, que é impossível você saber quantas estrelas tem no universo. Com toda a tecnologia que o homem tem hoje, ele não tem como saber quantas estrelas tem no universo. O universo, uma vez eu vi esse dado, mas eu não lembro. O comprimento dele assim em distância são milhões ou bilhões de anos-luz de distância. Eu não sei se você sabe o que é um ano-luz, mas eu vou dizer para você só um dado científico aqui para você entender mais ou menos a dimensão do universo. Um ano-luz é um ano, se fosse possível, né? Você viajando na velocidade da luz. É um ano percorrido, você viajando na velocidade da luz. Eu não sei se você sabe qual é a velocidade da luz. A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo. Em um segundo ela percorre 300 mil quilômetros. Agora imagine um ano viajando numa velocidade dessa. A distância é incontável. E o universo ele tem bilhões de anos-luz. É um comprimento que não dá nem para você imaginar na sua cabeça a quantidade de estrelas que existem. E Deus, irmãos, o nosso Deus, conhece cada uma pelo seu nome. Ele conta cada uma das estrelas do céu, é o que ele diz aqui, e chama cada uma pelo nome. Você já imaginou o tamanho do poder e do conhecimento e da grandeza de Deus? Deus é imenso, Deus é grandioso, Deus é tão majestoso e grande que não dá para imaginar a infinitude de Deus, a imensidão de Deus. E é assim que ele fala sobre o universo. Ele conhece cada uma e ele diz, por ser ele grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Ou seja, sempre que ele chama pelo nome, cada uma ali está presente diante dos seus olhos. A sua presença enche a terra, como diz a palavra de Deus. Deus enche os céus e a terra. Está presente em todos os lugares. Então, irmãos, esse é o nosso Deus, que tem conhecimento de tudo, controla tudo, conhece até mesmo todas as estrelas do céu, como diz na palavra de Deus, até mesmo todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Deus sabe tudo sobre você. Deus conhece você mais do que você mesmo. Deus conhece todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, todas as suas dores, tudo que você passa, tudo que você ainda vai passar, Ele já conhece antecipadamente.
Ele conhece, Ele entende, nada passa desapercebido por Ele. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Que se Deus é tão grande e conhece tudo e todos, todo o universo, será que Deus não cuidaria de você? Será que Deus esqueceria da sua vida? Será que Deus deixaria de olhar para você? Será que Deus em algum momento não iria ver o que está acontecendo ou o que pode acontecer na sua vida? Será que tem algo que Ele poderia não ver? Será que alguma coisa poderia acontecer sem Ele perceber e você ser apanhado por alguma dificuldade? Não há possibilidade disso acontecer, é impossível. Deus conhece você totalmente, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre a sua vida, sobre cada um de nós. Ele vê cada passo seu, Ele vê tudo o que acontece, Ele sabe de cada sentimento do seu coração, não há nada escondido aos seus olhos. Como diz lá em Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Então Deus conhece você, a sua vida está nas mãos dEle, Ele tem o controle da sua vida. Quando a gente fala que Deus tem o controle, irmãos, deixa eu explicar isso aqui. Não significa que você é uma marionete, não é isso que eu estou querendo dizer, nem a Bíblia fala isso. Que você é como se fosse uma marionete que Deus maneja assim e faz como Ele bem entende. Quando a Bíblia diz que Deus tem o controle, é porque na sua providência Ele conhece tudo sobre todos. Ele conhece a história, Ele sabe tudo que vai acontecer, Ele sabe até dos pensamentos, das intenções de cada coração. Deus, sabendo disso, Ele, pela sua providência, Ele intervém quando Ele quer para mudar algo, para não permitir que algo aconteça, ou para fazer algo acontecer, para tirar a vida de alguém, ou para não tirar, ou para permitir que a pessoa continue viva, para não deixar que certa decisão seja tomada ou não. Deus, Ele intervém ou não quando Ele quer, do jeito como Ele quer, para que a sua vontade prevaleça sempre. Da mesma maneira na nossa vida. Tudo que Ele faz ou deixa de fazer com relação a cada um de nós é visando o nosso bem, é visando o seu propósito na nossa vida, de que se cumpra o seu plano glorioso para cada um de nós. Então, você pode ter certeza que Ele, além de conhecer tudo, Ele trabalha para que tudo aconteça da maneira como Ele deseja, para que o propósito dEle na sua vida se cumpra. É assim que Deus faz. É assim que Deus tem o controle. E continua dizendo assim no versículo 27. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Então Deus faz aqui essa pergunta através do profeta, porque as pessoas estavam achando que Deus tinha esquecido deles, que a sua causa estava passando despercebido, que Deus não estava atento ao que estava acontecendo. Como nós estamos estudando na EBD, o povo de Israel ia ser levado cativo, foram levados cativos para a Babilônia, estavam sofrendo horrivelmente. E eles achavam nesse sofrimento, no meio dessa dor, que Deus não estava olhando para eles, que Deus tinha se esquecido deles. Muitas vezes no sofrimento, isso acontece, porque a pessoa começa a pensar assim: não é possível que Deus esteja cuidando de mim, para eu estar passando uma situação dessa. Tem gente que pensa isso. Não é possível. Por que Deus permitiu isso? Por que isso está acontecendo? Por que a minha vida está seguindo esse rumo? Por que Deus permitiu que fizessem isso comigo? Ou falassem aquilo de mim? Ou me prejudicassem dessa maneira? Será que Deus não viu?
Será que Deus me abandonou? E aí começam a surgir muitas dúvidas no coração. E isso que Deus falou antes que a gente leu, foi para poder dar a certeza para eles de que isso que eles estavam pensando não correspondia à verdade. Deus não tinha deixado de olhar para eles. Eles não estavam passando despercebido aos olhos de Deus. O caminho deles não estava encoberto. Deus estava vendo tudo. O que eles estavam pensando era uma mentira. Então, sempre que nos momentos que você passar de incredulidade, você vier a pensar em algum momento que Deus te abandonou, que Deus se esqueceu de você, se lembre que se você é filho de Deus, foi salvo por Cristo, você agora pertence a Ele, você é da família de Deus. É impossível que Deus esqueça de você, é impossível que Deus te abandone, é impossível que Ele não esteja olhando para ti, porque Jesus mesmo foi quem falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz também lá em Isaías 49, pode uma mulher esquecer-se do filho do seu ventre, que ainda mama, mas ainda que ela se esqueça, eu todavia jamais me esquecerei de ti. Foi o que Deus falou para Israel. E Deus fala para cada um de nós: eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais deixarei de olhar para você. A sua vida está diante dos meus olhos. Assim é com cada filho de Deus, irmãos. Até com os que não são filhos de Deus, Deus está vendo também. O que acontece é que eles não permitem que Deus participe das suas vidas. Eles querem caminhar de maneira independente, em rebeldia, e não deixam que Deus os governe, guie os seus passos e os ajude. Eles querem que Deus fique de fora, que Deus não participe das suas vidas. E Deus deixa eles seguirem o rumo que eles querem, porque é a escolha deles. Vamos lá para o versículo 28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus aqui, mais uma vez, quis corrigir um conceito errado do povo de Israel a respeito dele. Porque eles imaginavam que Deus era como se fosse um ídolo que eles muitas vezes adoraram. Que Deus era limitado. Que Deus tinha limitações e fraquezas, se cansava e porventura deixava de fazer algo. Só que Deus não é um ídolo. Deus deixa bem claro aqui, Ele é o Criador dos fins da terra. Ele é o eterno Deus, aquele que não foi criado, aquele que existe desde sempre e sempre vai existir. Aquele que, além de não ser criado, criou todas as coisas. Tudo veio dele. Então Ele não se cansa, nem se fatiga. E como diz aqui, o seu entendimento ninguém pode esquadrinhar. O que nós aprendemos com isso? Que não existe um momento sequer em que Deus deixe de trabalhar pelo seu povo. É isso que Deus está dizendo. Não existe um momento sequer em que Deus se canse e pare de olhar para você, ou pare de trabalhar ao seu favor, e desvie o olhar para outro canto e deixe de ver o que está acontecendo com o seu povo. Não existe esse momento, porque é impossível que Deus se canse. É impossível. Ele está atento o tempo todo, é isso que Ele está querendo dizer. Em todos os momentos da vida, Ele está olhando para você e está trabalhando para o seu bem. É por isso que lá em Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu, de um Deus além de ti,
que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus trabalha por nós, irmãos. Deus não se cansa. Deus não deixa de te ver ou de trabalhar por ti em um momento sequer. O povo de Israel estava caindo na dúvida de achar que Deus era limitado e que Deus era fraco e que em algum momento, de repente, talvez, Deus tenha se cansado e por alguma limitação não viu o que estava acontecendo com eles e deixou de trabalhar por eles. E aí permitiu que algo acontecesse, não viu e não pôde fazer nada. O povo talvez estava com esse tipo de pensamento na cabeça. E Deus deixa bem claro, é impossível isso acontecer. Deus está o tempo todo trabalhando. Ele não se cansa e não se fatiga. Vamos lá para o versículo 29. Que esse aqui é o versículo e o 30 e o 31 que eu quero dar mais ênfase. Ele diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Depois eu leio o resto. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão aqui do cansaço. Deus é aquele que faz forte ao cansado e multiplica as nossas forças. E ele fala aqui que até os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Nós, como pessoas, humanos, falhos, pecadores, nós cansamos. Há momentos em que a gente cansa, há momentos em que a gente desanima, há momentos em que a gente perde as forças. Isso vai acontecer com todo mundo em algum momento da vida. Talvez você que está me ouvindo agora, talvez isso esteja acontecendo com você nesse momento. Talvez você está se sentindo cansado, sem forças, sem ânimo, sem vontade de viver, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de orar, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de adorar, sem vontade de servir, sem vontade de vir à igreja. Às vezes você não tem vontade nem de viver, talvez. Tem gente que às vezes está tão fraco, tão cansado, que não tem vontade nem de sair de casa, não tem vontade nem de trabalhar. Às vezes a única vontade que a pessoa tem é dormir, é se deitar, é descansar. Perdeu totalmente as forças, o ânimo e o vigor. Irmãos, infelizmente, tem muita gente assim. Às vezes no nosso meio, às vezes dentro da igreja. Às vezes o irmão que está do seu lado está desse jeito. Às vezes ele não vai dizer isso para ninguém. Às vezes ele está até sorrindo quando você vai cumprimentá-lo. Mas só Deus sabe como é que está o coração dele. Só Deus sabe o quanto ele veio para a igreja se arrastando, porque a vontade dele era ficar em casa. Só Deus sabe o quanto ele está frio, morto, apático, sem vida. Hoje em dia, irmãos, há muitas pessoas assim, dentro das igrejas mesmo. Mas por que isso? Por que isso acontece? Porque nós somos humanos, irmãos. Nós somos fracos. Nós temos ainda uma natureza caída. O pecado está dentro de nós. Irmãos, se não for Deus na nossa vida, nós não conseguimos. Não há possibilidade de você continuar, de você dar um passo sequer, se não for Deus por você. Nós precisamos de Deus. Mas infelizmente as pessoas se entregam à sua fraqueza e ao seu desânimo, como se aquilo fosse a situação normal da vida.
O pior erro que tem não é nem você se cansar e se sentir fraco. O erro é você saber que está fraco, saber que está doente, que está desanimado, aceitar essa situação e continuar assim, não buscar socorro, não buscar ajuda em Deus. Esse é o problema, irmãos. E é por isso que nós temos uma geração de pessoas que não têm vida com Deus, que não querem servir a Deus, que não querem trabalhar para o Senhor, ou que não querem mais vir à igreja. Por que você acha que essas cadeiras estão vazias? Muitas pessoas que estavam entre nós aqui não estão mais. Muitas delas saíram porque estavam cansadas, fracas, doentes. E algumas, nem em outra igreja estão. Por que você acha que a obra de Deus sofre tanto? Por que você acha que há uma dificuldade tão grande da gente conseguir pessoas para trabalhar na obra de Deus? Aí nós estamos agora com a comissão de indicação para indicar os cargos da igreja. É um dos momentos mais difíceis do ano, porque é uma dificuldade grande você encontrar alguém que queira trabalhar, que queira se dedicar, que queira usar o seu dom, que queira viver o seu chamado. Por quê? Porque as pessoas estão muitas vezes desanimadas, fracas, sem vontade, sem forças. Por que você acha que a obra de Deus está sofrendo tanto? Faltam missionários, faltam pastores. Eu não sei se vocês sabiam, irmãos, mas a realidade da Igreja Batista aqui no Ceará está tão difícil. Se você soubesse o tanto de igrejas que precisam de um missionário ou de um pastor. Um dia desse, só para ilustrar, eu fui pregar numa igreja aqui na Pacatuba. Só existe o prédio da igreja lá, mas só existe uma irmã com o seu filho de 15 anos lá na igreja. E o missionário que está lá está querendo entregar. E não tem ninguém que queira ir. E é bem aqui na Pacatuba. Não tem ninguém para ir. Ninguém. Um irmão estava dizendo para mim que lá na região do Cariri, os pastores estão entregando as igrejas, voltando para suas cidades, e um monte de igreja sem pastor, ou sem um obreiro para ficar na frente. A gente sempre fala de missões, mas poucas pessoas querem ser missionários. Dei só um exemplo para ilustrar de como hoje a situação é difícil. Por que você acha que isso acontece? Porque as pessoas não têm ânimo, as pessoas estão fracas, as pessoas estão doentes, sem vontade de buscar a Deus. Quanto mais de servi-lo, quanto mais de se disponibilizar para pregar o Evangelho. Nós estamos vivendo numa época em que a própria igreja está precisando ser evangelizada e despertada para Cristo. Porque nós temos uma geração de pessoas que são simplesmente frequentadores de igreja. Antigamente a gente sempre falava dos católicos nominais, né? Que não eram praticantes. Hoje em dia nós temos vários evangélicos não praticantes. A única coisa que eles fazem é frequentar a igreja. Às vezes participar de uma coisa ou outra, assim, bem superficialmente, mas colocar mesmo a mão no arado de dizer: eu vou entregar minha vida em oferta e sacrifício vivo para o Senhor. É difícil de achar. Mas Deus, irmãos, é aquele que faz forte ao cansado. É isso que nós precisamos aprender. Que se você está cansado,
Você deve buscar aquele que dá força ao cansado. Não aceite continuar nessa situação. Não aceite como se isso fosse o normal. Você não ter vontade de nada, de buscar a Deus, nem de servi-lo. Isso não é o normal. Você está doente, você está fraco, você precisa da cura. A cura, a restauração, nós só encontramos em Deus. Deus é aquele que faz forte ao cansado. É por isso que Paulo diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas por que Paulo disse isso? Porque ele sabe que quando ele se vê como fraco, qual é a atitude dele? Ele vai buscar naquele que é a fonte da força, que ele sabe que toda a força e vigor espiritual vem dele. E aí ele, na sua fraqueza, ele vai e busca aquele que é o Deus forte para renovar suas forças, renovar o seu ânimo e revesti-lo com o seu poder para que ele possa continuar. Meus irmãos, nós temos que aprender que a nossa caminhada todos os dias é nessa busca por aquele que fortalece o cansado, que dá força ao que está fraco. No momento que a gente achar que a gente consegue sozinho, que a gente não precisa de Deus, eis aí a nossa queda. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então, todos os dias que você acordar, determine no seu coração: eu vou buscar aquele que me fortalece, aquele que dá força ao cansado. Ainda que você vá rastejando, ainda que você vá em agonia, quase não aguentando, mas rasteje para a presença de Deus. Clame, chore, rasgue o seu coração, mas não aceite como se fosse normal. Não faça isso, porque você vai ficar morto espiritualmente. Busque ao Senhor. Se você não consegue orar, chegue para Ele e diga: Senhor, eu não consigo orar, eu não tenho vontade nenhuma, mas restaura minha força, me dá vontade de te buscar, eu quero andar na tua presença. Se você não tem vontade de servir ou de vir à igreja, chegue para Deus e seja verdadeiro. Se ajoelhe diante dele e chore e diga: Senhor, eu não tenho vontade de fazer nada. Eu não tenho vontade de fazer nada, Senhor. Eu estou enterrando o meu dom. Eu não estou fazendo nada. Mas eu queria mudar. Deus só quer ouvir isso de você. Ele só quer ouvir você dizer isso: Deus, eu quero mudar. Eu me arrependo. Me ajuda a ser diferente. Escreve uma nova história na minha vida. Me restaura, me renova, porque eu sei que se o Senhor tocar no meu coração, o Senhor muda a minha história. Então eis-me aqui, Senhor. Coloca a tua mão sobre mim e me abençoa e me dá força, porque a minha força vem de ti. Se você fizer isso, meu irmão, eu tenho certeza que você vai se levantar uma outra pessoa para viver uma outra história. Agora, se você ficar o tempo todo se lamentando e dizendo: eu não consigo, eu não tenho vontade, eu não quero, não, aí não vai mudar nada. Mas se você buscar aquele que dá força, você vai ver Deus mudar a sua história. E você vai ver o que Ele pode fazer na sua vida e através de você, daquele que depende dEle. Versículo 31, para finalizar, ele diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aqui é basicamente o que eu já falei, que ele diz nesse versículo. Os que esperam no Senhor, tudo isso que ele vai falar para frente, vai acontecer na vida dos que esperam no Senhor. O que significa esperar no Senhor? Não é ficar passivo no seu canto, lá deitado, lamentando da vida, e de
e não fazendo nada. Não é isso. Esperar no Senhor é se agarrar a Deus, buscar a sua presença e dizer: Senhor, está aqui eu estou fraco, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não tenho força para nada, mas eu quero me apegar a Ti. E diga igual Jacó disse para o anjo: eu não te largo enquanto tu não me abençoares. Eu não estou falando de você falar isso no sentido de arrogância, não, mas é no sentido de você dizer: Deus, eu estou aqui, eu estou te buscando e eu não vou parar enquanto a minha situação não mudar. Eu não quero mais ser assim, eu quero ser diferente. Eu só vou sair aqui da tua presença quando o Senhor mudar a minha história e o meu coração. Eu não quero mais continuar desse jeito. Deus só quer ouvir isso de você. E aí espere nele, espere que você vai ver o que ele vai fazer. Você vai se levantar de um jeito como você nunca imaginava que Deus ia fazer. Como você nunca imaginava que você poderia ser. E você vai pensar: será esse sou eu mesmo? Sou eu mesmo que estou desse jeito, que estou querendo fazer isso, viver isso, fazer aquilo. Mas não é de você. É Deus com o seu poder transformando a sua vida e a sua história. Mas a única coisa que Ele quer ouvir de você é: eis-me aqui, Senhor. Faz a tua obra na minha vida. É isso que Deus quer que a gente faça. E aí Ele vai renovar as nossas forças, como Ele promete aqui. Ele vai renovar as nossas forças. Nós vamos correr e não vamos nos cansar. Vamos caminhar e não vamos nos fatigar. O que Deus está dizendo? Eu vou renovar vocês de tal maneira, eu vou dar um vigor tão grande, que vocês vão caminhar, vocês vão viver na minha presença, vocês vão me servir, e de maneira incansável. Vai precisar alguém dizer assim: meu irmão, tá bom, pare de orar, pare de trabalhar, você não vai aguentar. Vai precisar alguém estar parando você, porque a vontade vai ser tão grande de você correr, de você avançar, de você crescer e melhorar, porque essa é a renovação que Deus faz. Quando Deus renova o coração, irmãos, que o diabo saia da frente, porque você vai avançar e você vai viver aquilo que Deus tem para você, porque essa é a renovação que Deus faz na vida da pessoa. Você vai correr e não vai se cansar, vai caminhar e não vai se fatigar, e você não vai nem entender. Você vai dizer assim: como é que pode? Como é que eu estou desse jeito? Eu nunca fui assim. É porque é Deus. Quando é Deus em nós, Deus, e através de nós, é desse jeito, porque não é na nossa força, é o Espírito de Deus através de nós. Para finalizar, deixa eu só falar sobre essa questão aqui da águia, quando ele diz: sobem com asas como águias. Você sabe por que Deus fala isso? Sobem com asas como águias? Não sei se você já ouviu essa ilustração. Eu vou contar isso aqui para finalizar. Isso aqui é real, falando do animal da águia. A águia, ela tem tanta força, tanto vigor, que quando ela se vê no meio de uma tempestade, você pensa que a tempestade consegue vencê-la, que ela vai ser derrubada? Ela tem tanta força que ela sobe em direção à tempestade, e ela ultrapassa a tempestade e fica voando acima da tempestade, no lugar onde o sol brilha, voando tranquila em paz. O que Deus está querendo dizer? Que Ele vai nos renovar de tal maneira que nós vamos conseguir ultrapassar as lutas, as tribulações, as dores, o desânimo, a fraqueza, e nós vamos subir ao encontro de Deus e poder estar na presença de Deus em paz, em tranquilidade, cheios de vigor. A tempestade vai estar lá truando com toda a força, e você vai estar inatingível na presença de Deus, por causa da renovação que Ele faz na nossa vida. Existe outra coisa interessante a respeito da águia.
quando ela completa 40 anos, ela precisa passar por um processo de renovação altamente doloroso. Mas é uma decisão que ela precisa tomar. Ou ela faz isso ou ela morre. E o que ela tem que fazer? Ela tem que ir para algum lugar bem escondido, num penhasco, onde ninguém veja, e ali ela vai bater com o seu bico numa rocha até o seu bico cair. Depois que ela faz isso, ela vai esperar um novo bico nascer, e aí com esse bico ela vai arrancar todas as suas unhas, que já não prestam mais. Ela arranca todas as unhas, e ela espera as unhas nascerem novamente, e com essas unhas novas, ela arranca todas as penas do seu corpo, para que possam nascer penas novas, e aí ela possa voar novamente e continuar com a sua vida. É exatamente o que Deus quer fazer conosco, irmãos. Tem momentos da vida que a gente precisa se fechar na presença de Deus e dizer: Senhor, eu só vou sair daqui quando eu mudar, porque eu estou fraco, eu preciso de renovação, eu estou morto, eu estou sem vida, eu não tenho ânimo para nada. Eu só saio daqui depois que o Senhor renovar a minha vida e mudar a minha história, porque eu não tenho mais condições de viver, de fazer nada, de continuar desse jeito. E se você fizer isso, meu irmão, você vai ver, como eu disse, o que Deus vai fazer na sua vida. Depois você me conte se isso acontecer com você. Você vai ver como é verdade. Quando Deus faz, quando Deus renova, Deus faz algo maravilhoso e grande. Muito mais do que a gente pode imaginar. Então que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Gostaria de chamar aqui o Ministério de Louvor para a gente louvar ao Senhor mais uma vez.